Graça e paz, graça e paz. Hoje é o domingo da ressurreição. É o domingo em que celebramos no mundo inteiro que Ele vive, que a morte não o reteve, que o túmulo está vazio, Ele vive. E como eu prometi, hoje eu quero trazer uma palavra especial do trono do Pai para o nosso coração. Primeiro eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor teve um plano perfeito para nós. O Senhor teve um plano, Senhor, que ninguém podia imaginar, que o Senhor colocaria o Teu único Filho numa cruz, e naquela cruz Ele levaria todos os nossos pecados. E tudo aquilo que nos separava do Senhor, Pai, agora foi rompido. A remissão chegou, a dívida não é mais cobrável, foi riscado o escrito da dívida. E nós temos um novo e vivo caminho para chegar até o Senhor. O véu foi rasgado, a separação acabou. Nós temos uma ponte, nós temos um caminho para chegar até o Senhor. E te agradecemos, Pai, porque hoje no mundo inteiro celebramos a ressurreição do nosso Redentor. Ele venceu a morte, venceu o inferno e Ele vive. E por causa disso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Está escrito assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se os retiverdes, serão retidos. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se os retiverdes, serão retidos. À tarde do primeiro dia, do dia da ressurreição, Maria Madalena foi ao sepulcro na manhã, viu a pedra revolvida, olhou, viu o túmulo vazio, correu, avisou os discípulos. Simão Pedro e João foram até o túmulo, não encontraram o corpo, encontraram os lençóis, o lenço que estivera sobre o rosto de Jesus enrolado no lugar à parte, mas o corpo não estava lá. Ele havia ressuscitado. Correram, voltaram para o lugar onde estavam reunidos. Maria Madalena ficou ali um pouco mais, chorando. Apareceram para Maria Madalena anjos, 2 anjos, um à cabeceira, outro aos pés de onde estivera o corpo de Jesus. Interessante que Pedro e João não viram anjos, Maria Madalena viu. Os anjos perguntaram para ela por que ela estava chorando. Ela disse que queria saber onde estava o Senhor. Se levaram que contasse a ela, porque ela queria saber onde o puseram. E interessante que aí quem aparece para ela é o próprio Senhor. Ela supõe que é o jardineiro. Isso está no capítulo anterior, 20. Ela supõe ser o jardineiro. E ela pergunta: se o senhor o levou, me fala onde o senhor o colocou. E aí Jesus fala o nome dela, Maria. E quando ele profere o nome dela, pelo tom de voz, ela o reconheceu. E ela pula aos seus pés e diz Rabone, que quer dizer mestre. E ele diz a ela: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, mas vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. Olha bem, cedinho, cedinho, cedinho. O sol ainda não havia nascido completamente. Maria Madalena foi ao sepulcro.
Ainda pela manhã, Maria Madalena viu anjos, viu Jesus, pensou que era o jardineiro, e Jesus fala para ela: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. Então, isso significa que antes de aparecer para os discípulos, ele foi ao Pai. Ele apareceu para Maria Madalena, foi ao Pai, depois apareceu para os discípulos só à tarde. Só ao cair da tarde do primeiro dia, está escrito aqui, ao cair da tarde, ele foi ao local onde estavam os discípulos. Chegou e cumprimentou-os: a paz seja convosco. De novo, a paz seja convosco, mostrou as mãos, mostrou o lado. E aí ele deu um comando para os discípulos. Primeiro ele deu um sopro, soprou o Espírito Santo. E ele disse: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. E se os retiverdes, serão retidos. Voltemos no tempo. Um dia Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E aí responderam: uns dizem que o senhor é Elias, João Batista, Jeremias, um profeta. E ele perguntou para os discípulos: e vocês? Que dizes que eu sou? Quem eu sou? E Simão Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era um homem andando entre eles, era um homem de carne e osso. Era um homem que tinha sono, tinha sede, chorava, um homem. Mas Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. Quantas vezes você não tem culpa e está sendo acusado e diz: me pegaram para Cristo? O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala: não foi carne nem sangue. Pedro, não é pelo teu coração, pela tua humanidade que você sabe disso. É só pelo Espírito que você poderia saber que eu sou o Filho de Deus, que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala isso para Pedro, ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra. E aí ele está falando dele mesmo, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Sobre esta pedra, sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E ele diz para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E continua dizendo: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, a chave do reino dos céus. E com essa chave do reino dos céus, você vai ligar na terra e haverá uma resposta no céu. Você vai desligar na terra e haverá uma resposta no céu. Presta atenção, ele diz sobre esta pedra, ele próprio, a pedra que os construtores rejeitaram, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando de reinos. Ele está falando de dois reinos, do império das trevas e do reino da luz. E agora, quando ele ressuscita, ele vai aos céus e ele volta. Ele foi até os céus, como está escrito na carta aos Hebreus, levar o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações. Ele apresentou-se como sumo sacerdote e ele volta aí de tarde, no final da tarde. Ele aparece aos discípulos e diz: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, se os retiverdes, serão retidos. E entre o dia que ele morre na cruz e entre essa tarde desse primeiro dia, ele foi ao inferno. Ele foi ao inferno. Em Apocalipse, capítulo 1, ele diz: eu estou vivo, eu vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Ele foi ao inferno, arrancou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. E agora só fica preso quem quer, só fica no império das trevas quem quer. Porque quem não quer pode vir para a luz e pode chegar no reino da luz. E aonde ele chega no reino da luz, ele encontra uma igreja que pode orar e desligar ele espiritualmente do império das trevas. E pode ligar ao reino da luz.
Agora veja bem, primeira palavra de Jesus para os seus discípulos após a ressurreição. No momento em que ele aparece, primeira palavra dele após a ressurreição é soprar o Espírito e dar a eles autoridade para desligar e ligar no mundo espiritual aquilo que ele havia prometido lá quando ele falou com Pedro. Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. A igreja vai receber a chave do reino dos céus. E o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Agora é a hora de executar isso. Agora ele aparece para os discípulos e o primeiro comando dele, ele diz para os discípulos, liga e desliga, liga e desliga. Os pecados confessados, você vai desligar do império das trevas e vai ligar ao reino da luz. Os pecados confessados, vocês vão ter autoridade para desconectar essas pessoas do império das trevas. Vocês vão ter autoridade para conectá-las ao reino da luz. As chaves da morte e do inferno estão na mão do Senhor, as chaves do reino dos céus estão na mão da igreja. A igreja é que pode orar e conectar pessoas ao reino da luz. Aí você vai entender quando digo que tem que confessar pecados. Quando digo que é necessário confessar pecados, porque aqui Jesus estabeleceu o princípio da concordância. Ele havia anunciado lá atrás. Quando ele fala lá atrás, ele fala em futuro, tempo futuro do verbo. Eu edificarei a minha igreja, é tempo futuro. Eu edificarei, aqui ele está falando no tempo presente. O que você ligar vai ser ligado. E o que você ligar vai ser desligado. E a igreja tem autoridade espiritual para conectar pessoas ao reino da luz e desconectar do império das trevas. A igreja recebe o pecador arrependido do seu pecado, que confessa a sua transgressão e deixa e alcança a misericórdia. A igreja pode orar e desligar essa vida do império das trevas e ligar ao reino da luz. Desligar do império das trevas e ligar ao reino da luz. Primeira epístola de João nos ensina que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados e purificar de toda injustiça, mas é preciso confessar o pecado. Aquele que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E lá na primeira epístola de João está escrito, se confessares, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Essa é a primeira parte. A confissão traz do céu o sangue do Cordeiro para purificar e para perdoar pecados. E a igreja ora e liga e desliga. Desliga do império das trevas e liga no reino da luz. A igreja tem essa autoridade. A igreja tem essa chave. E foi exatamente na tarde da ressurreição que Jesus fala que pelo Espírito Santo a igreja pode exercitar essa autoridade. Primeiro comando dele para os discípulos, o que vocês ligarem será ligado. Se perdoardes os pecados, serão perdoados. Se perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Esse é o primeiro comando de Jesus com os seus discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, temos autoridade. Nos foi dada a chave do reino dos céus, temos o Espírito, e pela confissão dos pecados nós podemos concordar, ligar na terra, e o que concordamos na terra, há uma concordância no céu, e podemos orar e desligando as vidas do império das trevas e ligando ao reino da luz. Desligando do império das trevas e ligando ao reino da luz. E essa prática só é possível porque Jesus já foi ao inferno, arrancou as chaves da morte do inferno. Satanás não prende mais ninguém, só aquele que quiser ficar preso. E aquele que quiser sair da prisão, tem a igreja para desligá-lo do império das trevas e ligá-lo ao reino da luz. Que maravilha de presente ganhamos no dia da ressurreição. Que maravilha de presente ganhamos, não apenas a certeza de que ele vive, não apenas a certeza de que ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, mas que nós, como igreja dele, o corpo dele na terra, podemos ligar e desligar, conectar as pessoas ao reino da luz e desconectá-las do império das trevas.
Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a chave do reino dos céus está com a igreja. E Cristo edifica a sua igreja através desse corpo que ele tem na terra. E eu quero terminar orando com você para que você tenha convicção dessa autoridade. Também que você tenha convicção de que precisa confessar pecados, para poder desligar toda a conexão que fez com o império das trevas no tempo da ignorância. Ontem eu terminei a palavra dizendo que todo pecado pode ser perdoado e o pecador pode entrar no reino dos céus pelo perdão dos pecados. Só tem um pecado que não pode ser perdoado. E eu faço questão de frisar isso porque gerou uma certa dúvida no outro vídeo. Blasfêmia pode ser perdoada? Sim. Blasfêmia contra o Senhor? Pode. Blasfêmia contra o Pai? Também. Mas não pode ser perdoado o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus estabeleceu isso. Ele estabeleceu. Em que circunstância Jesus falou isso? Jesus recebeu o Espírito Santo no Jordão, na hora do batismo, quando se cumpriu a profecia de Isaías 61, que dizia: o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar. E quando ele começou a libertar com esse Espírito Santo que veio sobre ele, os fariseus, os religiosos, a estirpe de doutores da lei, criticou Jesus e, além de criticar Jesus, blasfemou contra o Espírito Santo, porque diziam que Jesus tinha parte com Satanás, e um deles disse: ele está incorporado por Belzebu, ele está possuído por Belzebu, e chamou o Espírito Santo de Belzebu. E como chamou o Espírito Santo de Belzebu, não há perdão para essa blasfêmia. É o único pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os outros pecados, todos têm perdão. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso confessar. Arrepender, confessar, reconhecer o pecado, reconhecer a transgressão, ter o coração constrangido por haver ferido a palavra de Deus e o coração de Deus. Um coração quebrantado faz com que os céus se movam a nosso favor. E aí, quando nos arrependemos, confessamos, alguém pode orar conosco e desligar espiritualmente nossa vida do império das trevas e ligar ao reino da luz. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, Pai, muitas vezes eu digo que a grandeza da revelação que o teu Espírito me dá é maior do que a minha capacidade de ensinar. Pai, eu não sei se eu consegui fazer tudo aquilo que eu quis fazer e que o Senhor me moveu nessa tarde, mas o teu Espírito pode completar essa obra. O teu Espírito pode chegar ao coração de todo aquele que ouve e vê e convencer, Pai, dessa verdade. No dia da ressurreição, Senhor, no dia da ressurreição, o teu Filho Jesus entregou para a igreja autoridade para perdoar pecados, autoridade para ligar ao reino da luz, autoridade para desligar do império das trevas. Havia essa promessa lá atrás que daria a chave, dar-te-ei. Era tempo futuro do verbo. Mas agora Jesus dá. Ele ressuscita e dá essa chave na nossa mão. E com essa chave, Senhor, nós podemos tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Primeiro pregar para que eles se convençam do pecado, da justiça e do juízo. E acreditando na salvação, venham e vindo confessem os seus pecados, se arrependendo. E aí nós podemos desligar as pessoas das trevas e ligar ao reino da luz, Pai. Muito obrigada por esse privilégio que a igreja tem, Pai. Muito obrigada por essa grande incumbência que ganhamos, Pai, de termos a chave do reino dos céus. Obrigada, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você que está me ouvindo e que nunca entregou sua vida para Jesus. Presta atenção, o primeiro passo para sair do império das trevas para o reino da luz é reconhecer que aquele que morreu na cruz, Jesus Cristo, ele morreu no seu lugar. Ele morreu para pagar todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você transgrediu, tudo aquilo que você
fez fora da palavra de Deus. Tudo que atrapalha a tua chegada até o Senhor. Porque o pecado separa o homem de Deus. Jesus morreu na cruz para pagar esse pecado. O sacrifício da cruz é um benefício para a sua vida, como foi para a minha e para a vida de todos os homens, mas você precisa receber isso. Você precisa receber esse presente. Você precisa dizer, eu quero esse presente na minha vida. E se você quer, é só falar. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se você fizer isso agora, dizendo, Senhor, meu Deus, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso de salvação, reconheço que a minha salvação só é possível através de Jesus. Por isso, recebo Jesus, recebo o sacrifício da cruz, recebo esse presente do céu. Se você falou isso, eu concordo com a sua confissão. Concordo, ligo na terra. E ligando na terra, o Pai no céu diz sim, amém. E aí eu ligo a tua vida ao reino da luz. Eu ligo a tua vida ao reino da luz. E aí você vai no tempo oportuno, no momento oportuno, você vai procurar uma pessoa para confessar os pecados que você agora já se arrependeu deles. E essa pessoa vai orar e desligar a sua vida do império das trevas. Desligar a sua vida do império das trevas. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora concordar com a confissão que fez aquele que está ouvindo de entregar a vida para o teu filho Jesus, de receber o sacrifício da cruz. E eu agora declaro, Satanás, você perdeu sobre esta vida, perdeu. Ele acaba de ser comprado por um sangue precioso, um sangue derramado na cruz do Calvário pela vida dele. E quando a palavra diz comprou povos de todas as raças, tribos e nações, fala que digno é o Cordeiro, porque com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, comprou você neste dia. Comprou sua vida, você não é mais escravo do diabo. Você acaba de ser comprado pelo Senhor do Universo, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E olha, esse que te comprou é valente, é forte, é corajoso. Ele vai brigar pela sua vida. A sua vida vai tomar outro rumo. Ele morreu como um cordeiro. Ele é um cordeiro quando morto, mas quando ele ressuscita, ele é um leão. E como um leão, ele vai defender a sua vida. Ele vai cuidar de você. Declaro isso para você. Em nome de Jesus. Deus abençoe.